Pessoal, vamos para mais uma aula. Hoje falaremos sobre ambiguidade. Vamos entender o que é ambiguidade, vamos entender como ela ocorre e como nós podemos agir para evitar que ela ocorra. Então, a princípio, vamos aqui compreender o que é ambiguidade. Na linguística, a ambiguidade ela ocorre quando um trecho, uma sentença, uma expressão, ela apresenta mais de um entendimento possível e isso gera problemas de interpretação. É comum nós dizermos que a ambiguidade ela é uma duplicidade de sentido. É quando algo é proferido e pode ser compreendido de maneiras diferenciadas e talvez nem da maneira como era realmente esperado. Isso pode causar também alguns problemas de comunicação. O linguista Matoso Câmara, ele definiu a ambiguidade como sendo a circunstância de uma comunicação linguística se prestar a mais de uma interpretação. Diz ainda Matoso Câmara que esse fenômeno é consequência da homonímia, da polissemia e da deficiência dos padrões sintáticos, ou seja, da organização mesmo das palavras. Então, é um problema comum, ele está presente em várias construções textuais, tanto escritas quanto orais, estando muitas vezes relacionada à escolha das palavras ou também à disposição das palavras na sentença. A maneira como nós organizamos as palavras ao proferir a sentença ou ao construir ali a oração pode fazer com que ela leve a dupla interpretação. Ou também a pontuação, ela também pode colaborar para evitar a ambiguidade ou a ausência de uma pontuação, por exemplo, pode propiciar uma dupla interpretação de uma expressão. A ambiguidade, quando ela é percebida dentro de textos cuja finalidade seja transmissão de informações claras e objetivas, ela vai ser considerada aqui uma inadequação do uso da linguagem. Mas na linguagem lírica, poética, ela pode ser utilizada intencionalmente e ser compreendida ali como um recurso que é aceito devido à maior liberdade criativa que acontece nesses tipos de texto. Mas, se a ambiguidade ela ocorre em textos, por exemplo, jornalísticos, acadêmicos e também durante essa nossa comunicação informal cotidiana, numa troca de informações onde há necessidade de objetividade, de clareza, ela vai ser considerada aí um vício que deve ser evitado, que não pode ser cometido, pois isso leva a problemas de compreensão, de interpretação das informações. Nós vamos observar aqui alguns exemplos de ambiguidade e como nós podemos desconstruir essa ambiguidade. Isso nós considerando aí o uso dos textos verbais. A mãe pediu ao filho que pegasse seus sapatos na varanda. De quem são os sapatos? Os sapatos da mãe ou os sapatos do filho? Então, ao utilizar ali o pronome possessivo seus, induz aí a uma dupla interpretação, que poderia ser desfeita se disséssemos: a mãe pediu ao filho que pegasse os sapatos dele na varanda. Ou a mãe pediu ao filho que pegasse os sapatos dela na varanda. Aí seria bem mais clara, bem mais compreensiva a oração. Mais um exemplo. O policial viu o bandido correndo. Quem estava correndo? O bandido ou o policial? Então, nós temos ali possibilidades de evitar essa ambiguidade. O policial viu o bandido que estava correndo ou correndo, o policial viu o bandido. Na primeira construção ficou claro que quem estava correndo era o bandido. Na segunda, quem estava correndo era o policial. Vamos pensar agora em um outro tipo aqui de ambiguidade que foi usado nesse gênero textual de forma intencional, mas que também trabalha aqui com a escrita, reproduzindo aí falas. Quero um hambúrguer? Quero. Completo, mas suspenda o pepino. E aí nós vimos o personagem lá segurando o pepino suspenso. E ele diz, ele devia ter dito por quanto tempo. Aqui nós temos uma ambiguidade intencional, mas considerando que a fala ali do segundo personagem no primeiro quadrinho induziu a essa interpretação do outro personagem. Mais um exemplo.
nós temos ali uma galinha ali conversando com o pintinho e ela diz: dei uma bruta topada. E o pintinho pergunta: que foi, mãe? Logo em primeiro plano, a gente vê que tem ali um galo ouvindo aquela conversa. E tem ali umas interrogações que mostram para nós ali que ele ficou meio inquieto com o que ele ouvia. A galinha responde ao pintinho: agora estou com esse belo galo na cabeça. E o galo, tendo ouvido isso, vai tirar satisfação, né? Com um belo galo na cabeça? Diga quem é esse miserável. Então a fala da galinha, ela foi interpretada de uma maneira diferente pelo galo, que estava ali um pouco à parte daquela situação comunicativa. Mas a maneira como ela falou, para o pintinho que estava ali conversando com ela, foi clara a mensagem. Mas para aquele que não estava ali diretamente participando daquele discurso, houve ali uma dupla interpretação, ou seja, a frase ficou ambígua. Mas será que a ambiguidade ela ocorre apenas a partir do material linguístico, ou seja, a palavra? A ambiguidade ela ocorre apenas em textos verbais que utilizam a palavra como matéria-prima aí? Será? Vamos pensar. As chamadas ilusões ópticas, elas podem ser consideradas ambíguas, porque elas nos propiciam ver imagens diferenciadas para uma mesma imagem. Então, enquanto possibilidade de leitura visual, as ilusões de óticas podem ser consideradas também como casos de ambiguidade. Vamos observar alguns exemplos. Nós temos aqui essa primeira imagem, e se nós olharmos por um ângulo, nós perceberemos ali a representação da figura de um índio. Mas olhando por um outro ângulo, olha, aqui a gente teria o índio, ó. Aqui aquela parte daquele objeto que ele utiliza aqui na cabeça, desce aqui o nariz do índio, a boca, tal, o queixo aqui, finalizou. Mas olhando por um outro ângulo, nós podemos ver aqui também um esquimó. Olhem aqui. Aqui a roupinha dele, descendo aqui o cotovelo, o braço, aqui o outro braço, a manga da roupa, descendo aqui ainda o restante da roupa e aqui os pezinhos do esquimó. Então aqui nós percebemos uma imagem ambígua, que possibilita dupla interpretação. Depois nós temos outra aqui que relaciona aí as obras Pierrot e Colombina. Olhando para essa imagem, nós vamos perceber uma caveira, né? Tem ali uma caveira, mostra ali o espaço ali que seriam os olhos, aqui os olhos, aqui o nariz, aqui a arcada dentária, queixo, tá? Seria ali uma caveira. Mas se nós olharmos por um outro ângulo, esqueça a caveira, vamos aqui. Nós temos aqui uma mulher, temos aqui um homem, e logo em seguida aqui a gente vai ver que eles estão sentados à beira de uma mesinha, aqui o pé da mesinha, tem copos em cima, olha aqui algumas taças, aqui nós temos um banquinho, onde temos aqui uma vasilha com bebidas. Então aqui também nós percebemos uma ilusão de ótica que nos dá aí uma duplicidade de interpretação dessa imagem. E temos mais uma, ela é às vezes complexa de ser compreendida, muitas pessoas às vezes demoram um pouco para conseguir perceber. Aqui nós podemos perceber uma figura apenas de uma mulher ou nós conseguimos perceber aqui duas mulheres diferentes. Vamos tentar observar. Se nós observarmos assim, nós vamos ver aqui uma moça jovem. Aqui a gente teria o narizinho, só os cílios aparecendo aqui, porque ela estaria de perfil. Aqui só o queixo dela, aqui o ouvido, orelha, tal, desce para o pescoço. Mas se nós observarmos por outro ângulo, nós vamos considerar aqui uma senhora já idosa. Nós temos aqui, passando aqui, está mudando de página, então está dificultando um pouco para vocês, mas vamos lá. Aqui seria o nariz dessa senhora. Logo um pouco mais abaixo aqui nós teríamos a boca, o queixo, e aí a gente consegue perceber, olha, nariz, olho, a boca, o queixo. Então aqui também nós teríamos uma ilusão de ótica, ou seja, uma leitura visual que aparece para nós aí como ambígua,
como uma possibilidade de nós percebermos duas imagens ou possibilidades de duas leituras, de duplicidade de sentidos, que é aí a caracterização, a forma como nós caracterizamos a ambiguidade. Vamos terminar nossa aula de hoje, assim, espero que vocês tenham compreendido, com diz um velho ditado: antes mudo do que mal interpretado. Até a nossa próxima aula. Bons estudos!